mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós temos que entender uma coisa, temos uma responsabilidade, um compromisso, e nós não podemos ser omissos nessa responsabilidade. Instrução que Moisés dá ao povo de Israel antes de entrar na terra. E a gente precisa lembrar disso, que isso não se aplica somente à nação de Israel naquela época, mas aos nossos dias. E fala sobre a responsabilidade de ensinar e de falar das Escrituras aos nossos filhos. Diz assim lá em Deuteronômio 11:19, ensine essas palavras a seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Isto é o mesmo que falarmos da grande comissão. É no nosso dia a dia, na nossa vida, na maneira como nós vivemos, nas coisas que fazemos. Tudo isso temos que ser a palavra viva de Deus, a palavra viva de Cristo. Nós temos que agir como Cristo. Então, ensinar nossos filhos não é uma questão só de falar sobre as Escrituras e de dizer o que eles têm ou não têm que fazer, mas é de ensinar a motivação pelo qual devemos viver, o que significa viver o reino de Deus na terra. Mas nós não podemos desassociar estas palavras, de fato, do que é viver o reino de Deus. Nós temos que ser essa palavra viva, a expressão viva de Cristo diante de todos, especialmente de nossos filhos, para que eles compreendam na rua ou em casa, junto com a família de Deus, ou juntos no lar somente, nós somos o mesmo e transmitimos as mesmas virtudes. É disto que trata o reino de Deus. E nós não podemos ser omissos nessa responsabilidade. Mas temos que ter o entendimento claro do que é viver o reino, do que é ensinar sobre o reino, do que é falar aos nossos filhos, falar aos nossos amigos, sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o querer de Deus. Somos chamados para vivermos a eternidade, para andarmos neste mundo como filhos de Deus. Não existe outra maneira. Por isso somos omissos quando nós, mesmo na nossa religiosidade, nós falamos acerca do reino de Deus, da salvação por meio de Cristo Jesus, mas vivemos como se não conhecêssemos e não tivéssemos recebido esta salvação. Nós temos que entender isso. Não dá para viver o reino de Deus ou ensinar sobre o reino de Deus se nós não vivemos, pois se trata de hipocrisia. E representar simplesmente não significa que nós conhecemos a Deus. Temos que entender quem nós somos em nosso Deus, a obra que Ele fez em nosso favor, aonde Ele nos colocou e a maneira como devemos viver neste mundo. Somos chamados para vivermos a eternidade, para revelarmos o reino, andarmos na vontade do Pai, sermos expressão viva dele neste mundo. Sermos filhos que revelam a glória, que glorificam o Senhor, que expressam a verdadeira vida, expressam a glória de Deus e manifestam o reino de Deus neste mundo. Que a gente entenda, compreenda, que a gente possa glorificar o Teu nome, honrar Teu nome, e glorificar o nome do Senhor em tudo que fizermos. E nós deixamos de ser omissos quando falamos e vivemos a mesma coisa. Por isso, falar da palavra, viver a palavra de Deus, entender por que devemos estabelecer as nossas relações segundo o que a palavra nos fala. Isto para que a gente possa expressar, manifestar e revelar nosso Deus ao mundo. Que a gente entenda, compreenda estas coisas e que a gente possa viver a eternidade, segundo o coração, segundo a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.